turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência, certo? Hoje vamos falar um pouco dos fenômenos naturais e impactos ambientais, né? Sobre os terremotos. Na última aula nós falamos sobre as movimentações das placas tectônicas. Vamos dar início, vamos dar continuação, falar um pouquinho dessa movimentação dessa placa, né, dessas placas tectônicas, e em seguida nós vamos falar sobre a erupção, os vulcões, tá bom? Todo com seus materiais didáticos, com seu livro e com seu caderno, fazendo as anotações. É muito importante isso. Eu falo em todas as minhas aulas, fazendo anotações, para quando você for fazer um exercício, eu tenho certeza que essas suas anotações irão lhe ajudar bastante. E sempre tendo o hábito de fazer isso, nós temos que levar para a nossa vida, né? Para a nossa vida inteira, fazendo tudo, fazendo anotações, tá bom? Então eu espero que hoje seja um dia abençoado e um dia de conquistas, tá bom? Mas agora vamos lá, foco nos estudos. Vamos iniciar a nossa aula, tá bom? Vamos falar um pouco dos fenômenos naturais e os impactos ambientais, né? Para poder iniciar esse conteúdo, vamos rever um pouco a nossa aula da semana passada, tá? Da última aula, desculpa. Então, gente, como vimos a movimentação dessas placas tectônicas, lembra que a professora falou sobre a movimentação das placas tectônicas? Ela possibilitou o quê? Possibilitou, né, em milhões de anos, essa fragmentação da Pangeia, porque antigamente só existia um único bloco, né, que seria o nome Pangeia, que resultou na formação dos continentes, tá bom? Esses continentes, como os conhecemos na atualidade, né, além de separar os habitats e diversos seres vivos também, né, que seriam os animais, que hoje nós também conhecemos como fósseis, né? O movimento dessas placas tectônicas, gente, foi e é responsável também pelo desencadeamento, tá? Dos fenômenos. Quais seriam esses fenômenos, professora? Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, né? Que são capazes de causar grandes impactos ambientais, tá bom? Então é aí que nós vamos estudar sobre esses impactos ambientais, né, sobre essas erupções vulcânicas, mas tudo isso se dá pela lenta movimentação das placas tectônicas, tá bom? Vamos lá? Aqui, gente, vamos falar um pouco do planeta por dentro e por fora, tá bom? Aqui o planeta por dentro e por fora, aqui nós temos uma erupção vulcânica, né? Olha só, por que acontece terremotos e erupções vulcânicas? Eu acabei de relatar para vocês, né? Por que será que acontece essas erupções vulcânicas? Qual seria o motivo? Certo? Então, gente, uma erupção vulcânica, ela ocorre quando o magma, né, que está no interior, né, da Terra, está acumulado demais, né, sobre a crosta terrestre, e ele exerce uma pressão muito grande, tá? Que ele precisa ser expelido, esse magma, tá? Assim, dependendo da intensidade dessa erupção, ela pode haver ocorrência, tá? Pode haver ocorrência de tremores da superfície, ou seja, de terremotos, tá bom? Como vocês estão vendo, vocês estão observando nessa imagem que aqui está acontecendo uma erupção vulcânica, né? Por quê? Porque houve uma grande pressão desse magma no interior da Terra. Aí ele tem que ser expelido. E dependendo dessa erupção, pode acontecer tremores, né? Na Terra, ocorrência de tremores na superfície da Terra também. Aqui, gente, nessa figura que vocês estão observando, que eu estou apontando essa setinha aqui, olha, mostra o quê? Uma erupção equatoriana, tá? Equatoriana, que se chama Tunguai, certo? Então, essa erupção, o nome desse vulcão, que ele é o quê? O nome do vulcão em língua quichua, que dizem, né? Que é uma família de quê? Uma família de indígenas, falada na América do Sul,
tá bom? Então, significa o que esse vulcão? Todo esse nome que eu falei para vocês, essa língua, né, que é uma família de indígenas, que é da América do Sul, significa garganta de fogo, esse vulcão aqui, tá bom? Significa garganta de fogo. Mas você sabe o que é essa pasta vermelha que vocês estão observando aqui, ó? Vocês sabem o que seria essa pasta vermelha que vimos nessa imagem? O que você acha que é? Então, essa pasta vermelha, gente, que eu acabei de apontar para vocês, é o quê? Ela é formada por rochas muito quentes, tá? Derretidas, que se chama de lava, que vem de dentro da terra. Então, essa pasta vermelha aqui, olha, essa pasta é a lava, né? Que ela é uma rocha derretida, que ela vem do interior da Terra, do interior do planeta Terra. E ela é altíssima, a temperatura dela é muito quente. E isso aqui tá acontecendo uma erupção vulcânica, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar. Falei um pouquinho do vulcão, que eu vou dar mais ênfase nele mais adiante nos próximos slides. Aqui vamos falar um pouquinho dos continentes em movimento. Vocês vão relembrar que na última aula eu citei e eu falei sobre a movimentação desses continentes, né? Olha só, observe essa imagem, né? O que ela está retratando para você? Essa imagem é que está mostrando que os continentes, eles estão o quê? Esses contornos de alguns continentes parecem se encaixar como quebra-cabeça. Por que será que isso está acontecendo? O que vocês acham por que isso está acontecendo, certo? Outro fato curioso também, gente, é que essas rochas, elas são encontradas nos planaltos brasileiros, tá? E africanos. Elas são muito parecidas, tá? Surgindo, que foi surgido no passado. Elas pertenciam a uma única rocha. Lembra que eu falei que antigamente existia uma única rocha, um único ponto que se chamava Pangeia? Aí, com a movimentação das placas, ela foi totalmente se separando. Então, as rochas foram se separando e os fósseis também, os animais também, tá bom? Como está falando aqui, olha. Por quê? Porque tem rochas muito parecidas e os animais também, que tem animais que são encontrados aonde? No Planalto brasileiro e africano, são muito parecidos, tá? São muito parecidos, surgindo que no passado eles pertenciam a um único conjunto de rochas, que seria a Pangeia, tá bom, gente? Então aqui, como vocês estão vendo esse quebra-cabeça, agora você pode perceber o quê? Você pode perceber que os fósseis idênticos foram encontrados, né? Foram encontrados em continentes diferentes, tá? Isso quer dizer que ao longo da história, a Terra e os continentes se movimentaram, certo? Então, professora, quer dizer que ao longo da história esses continentes se movimentaram e se espalharam várias rochas, vários animais que se encontram como os fósseis também. Olha só, rochas encontradas no Planalto brasileiro e africano são muito parecidos no decorrer dessa movimentação dessa placa tectônica, tá bom? Então, os fósseis idênticos foram encontrados em continentes diferentes também. Então, como eu acabei de relatar para vocês, significa que ao longo da história da Terra, os continentes, eles se movimentaram e continuam se movimentando até hoje. A gente consegue perceber, professora? Não, porque é muito lentamente, mas ainda está se movimentando, tá bom? Vamos lá? Próximo slide. Aqui nós temos, gente, uma imagem que está comparando, né, com as regiões de ocorrências de terremotos, onde acontece bastante terremotos, nessas setinhas vermelhas aqui, olha. É onde tem regiões mais próximas das placas tectônicas, tá bom? É onde acontece mais terremotos, mais erupções vulcânicas. São esses pontinhos vermelhos aqui que vocês estão observando nessa imagem, tá bom?
Aqui vamos falar um pouquinho da movimentação, certo? Da movimentação da corrente do manto, como ocorre essas correntes, né? A movimentação dessas placas tectônicas. Vocês lembram que eu relatei para vocês isso na última aula, a movimentação, né, desse manto do magma que fica no interior da Terra? Então presta atenção agora de novo que eu vou relembrar vocês, tá bom? Então, gente, as placas tectônicas, né, conhecida como tectonismo também, elas exercem o quê? Elas exercem uma transformação que podem ser diretamente, né, percebida pelas pessoas na superfície terrestre, como os terremotos, a movimentação dos continentes e a formação dos vulcões também, tá bom? O surgimento de montanhas também é através da movimentação dessas placas, né? Trata-se de um processo que para nós não é totalmente visível. Por quê? Porque é muito lentamente, tá? Pois acontece de forma muito lenta ao longo dos bilhões de anos isso acontece, tá? Como vocês estão observando aqui, olha, nós temos essa setinha aqui, ó. Isso aqui seria no interior da Terra. Nós temos a corrente do manto que está constantemente fazendo esse círculo aqui, olha. Vocês estão observando uma imagem amarela e a outra vermelha. E aqui nós temos o quê? Nós temos nosso planeta, a crosta terrestre, né, que nós temos as placas aqui, ó, essa setinha vermelha, que seria a movimentação daqui das correntes do manto, para poder acontecer o quê? A movimentação dessas placas tectônicas, lentamente, mas está acontecendo. Então, vocês estão observando que nós temos essa setinha amarela aqui, olha, que é a corrente do manto. Nesse mapa da ilustração indica o quê? Que os movimentos dessas placas, essas setas vermelhas da ilustração apresentam o movimento do magma, tá, gente? Acontece o movimento do magma. Acontecendo o movimento do magma, vai acontecer o quê? Lentamente acontece a movimentação dessas placas tectônicas, tá? Com a corrente desse ar que está aqui, ó, que está no interior da Terra. Então, essas setas aqui, vermelhas, indicam indica a movimentação do magma. Acontecendo essa movimentação, essas placas, elas estão se movimentando, tá bom, gente? Então, aqui, olha, com o processo que acontece, né, dessa movimentação, ela é chamada de quê? De deriva continental. Então, a nossa crosta terrestre, ela se movimenta através dessas setinhas que está apresentando nessa ilustração, porque a nossa crosta, ela é pastosa, tá? Ela é pastosa, então, com o movimento desse manto, tá? Acontece a movimentação dessas placas, tá bom, gente? Então, aqui tá acontecendo o quê? Tá acontecendo Tá acontecendo o quê? A movimentação, né? As correntes desse movimento dessas placas tectônicas aqui, ó. Como vocês estão observando no interior do planeta Terra. Então, esse movimento, ele é chamado de uma deriva continental, tá? Olha, o calor que vem do núcleo, tá? O calor que vem do núcleo esquenta o manto, criando o quê? Criando o movimento dessas placas tectônicas aqui, que vocês estão observando. Então, esse calor que vem do núcleo vai criar um movimento nas placas tectônicas que são pastosas, né? E vai ter a movimentação dessas placas tectônicas. É lentamente? Muito lentamente. Você consegue observar? Não, né? Só se acontecer algum terremoto, algum tsunami, aí tudo bem. Mas ela está constantemente em movimento, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho dos terremotos, né, gente? Então, esses terremotos significam o quê? Olha só, os tremores e variações, né? Esses tremores e variações da superfície são chamados de terremotos. Então, geralmente, o que vai acontecer? Geralmente ocorre nos pontos de contato entre duas placas tectônicas, tá?
o contato entre a placa, ela pode lhe dar energia, desencadeando ondas sísmicas. Então, isso, gente, pode acontecer o quê? É quando acontece o contato com duas placas tectônicas, né? Que vai acontecer umas ondas sísmicas de tremores e vibrações. E também pode acontecer quando acontece algum tipo de explosão também. Ocorre ondas sísmicas, que é de tremores ou vibrações. Tá bom? Quando o início de terremoto acontece aqueles tremores, né? Então, nós tem um aparelho também que vai detectar quando está próximo de acontecer algum tipo de terremoto, né? Que começa a vibrar, ok? Ou também, como relatei para vocês, a explosão. Nós vamos falar sobre os tsunamis e maremotos, tá bom? Prestem bastante atenção. Aqui, gente, os movimentos da crosta, né, sobre os oceanos e podem se deslocar enormes massas de água e provocar ondas gigantescas também, tá bom? Chamadas de tsunami ou maremotos, tá? Eles podem chegar de 30 metros de altura. Isso equivale a um prédio de 10 andares, né? Olha só. E atinge a velocidade de 800 quilômetros, né? Quilômetros por hora. Então, é uma onda gigantesca. Observem na imagem. Aqui nós temos o quê? Aqui está acontecendo um terremoto. Aqui está acontecendo um terremoto que faz tremer o quê? O fundo do mar. Acontecendo essas ondas aqui, olha, né? Esses tremores, esse ponto de placas, eles se encontram. E quando eles se encontram, vai acontecer esses tremores que fica na superfície, né? Que fica nas profundidades desse mar aqui. Aqui, gente, acontecendo, o que vai acontecer? Esse fenômeno, ele vai se deslocar na superfície de uma grande massa de água, tá? Que vai chegar a 800 quilogramas, né? No caso, 800 quilômetros, 800 quilômetros, né? Então, aqui, ao se aproximar da crosta, né? Da costa, ele vai se formar ondas gigantescas também, que vai chegar a 10 andares, né? De um prédio. Mas aqui, essas ondas vai diminuindo quando vai chegando na costa. Vai diminuindo essas ondas, mas ela vai aumentando também, tá? Então, gente, essa velocidade dessas ondas, elas vão diminuindo, tá? À medida que elas se aproximam da costa, mas sua altura aumenta, que chega a atingir 30 metros. Tem 30 metros de altura. Isso equivale a um prédio de 10 andares, como eu relatei para vocês em seguida, no início, tá? Então, isso aqui ficaria a movimentação, os movimentos da crosta sobre os oceanos, né? Que vai se deslocar enormes massas e provocar o quê? Um tsunami ou um maremoto, tá? Tudo isso através de tremores que faz tremer aonde? No fundo do mar, tá? E depois vai aumentando as ondas gigantescas, não é verdade? Então, aqui seria um tsunami ou maremoto. Agora aqui vamos falar um pouco do vulcão. O que seria um vulcão para você, né? Olha só, aqui nós temos um vulcão que ele tá o quê? Que ele tá em erupção. Então, gente, um vulcão, né? O que é um vulcão? Um vulcão, ele é uma estrutura o que? Geológica, massa de rocha fundida, né? Pela alta temperatura. Então, que corresponde a uma proeminência na superfície terrestre, tá? Mais especificamente que é uma abertura no solo, pela qual é expelido um material magmático, que esse material magmático é o magma, tá bom? Esses vulcões, eles podem atingir por meio de movimento entre as placas tectônicas. Para acontecer um vulcão, tem que ter o movimento das placas tectônicas, tá bom? Então, que ao se chocarem, né, provoca o que? Elevações da superfície. Esses vulcões, eles podem estar localizados nos continentes,
ou nos oceanos também, tá? Quanto nos oceanos. Então, aqui nós temos um vulcão, né? Que vocês estão observando que ele entrou em erupção. Olha, os vulcões, eles são o quê? Eles são geralmente, né? Que se formam quando uma placa se desliza sobre a outra. Tá aqui, que vai entrar em atrito, tá? E vai aquecer e derreter essa rocha. É quando acontece aqui, olha, o início de um vulcão. É quando uma placa entra em atrito. Vocês estão observando essas setinhas aqui, ó. Essa seta significa que uma placa, ela está entrando em atrito com a outra. Então, o que vai acontecer? Essa placa, ela vai derreter, né? E essa rocha que vai derreter e vai dar início a um novo vulcão. Tá, gente? Então, isso aqui é o início de um vulcão, que vocês estão observando essa seta aqui, tá? Aqui nós temos um vulcão que ele tá em erupção. Ele tá em erupção, olha. Aqui nós temos primeiramente a cratera do vulcão, que eu acabei de mostrar para vocês. Essa cratera do vulcão é quando, o que vai sair dessa cratera aqui? Vai sair a lava, né? Essa lava, esses gases aqui, que esses gases são muito poluentes também ao meio ambiente, né? Então, depois que sai esses vapores de cinzas, né? Essa fumaça, vai sair o quê? Vai sair a lava. Essa lava que vocês estão observando aqui, que ela vai esfriar e ela vai dar origem a uma nova rocha, né? Uma rocha ígneas ou magmáticas, né? Isso aqui é com a lava do vulcão. E depois nós temos o quê? A rocha ígnea ou a rocha magmática, desculpa, que é o que? É devido à lava que se esfriou do vulcão, tá bom? Então aqui, quando essa lava aqui, ela vai sair dessa cratera aqui, que ela vem das profundidades do interior da Terra, né? Então é uma rocha. Quando essa lava, ela esfria, ela vai dar origem a uma rocha ígnea, que seria o quê? É quando se esfria, que vocês estão observando aqui, tá bom? E depois nós temos saída dos magmas aos lados, tá, gente? Essa saída dos magmas aqui. Essa cratera, ela o quê? Ela polui muito, né, o meio ambiente, né? Quando acontece esse tipo de erupções, muitas vezes, tantos vapores de cinzas que prejudica muito os seres vivos também, tá bom? Prejudica muito a saúde dos seres vivos. E quem mora próximo desses vulcões, o solo próximo dos vulcões é muito rico em matéria orgânica, tá, gente? É muito rico em matéria orgânica, porque devido ser um solo bem fértil, tá? Então, muitas vezes, próximo dos vulcões, tem muitas aldeias. Por quê? Porque é muito bom para plantações, tá bom? Então, esse solo aqui, né, que depois é uma rocha ígnea, que ele vai esfriar e vai formar um solo, é muito rico em matéria orgânica, justamente próprio para plantações. Então, aqui aconteceu a erupção desse vulcão. A pressão do interior da Terra, ela empurra o magma, que é expelido junto com os gases, vapor de água, através de rupturas na crosta terrestre. Então, como acontece uma erupção? Por que acontece? Lembra que eu falei que é devido à pressão? Essa pressão aqui que fica no interior da Terra, a pressão do magma, então ele tem que ser expelido. É quando acontece o que? A cratera, e vai acontecer o que? A erupção desse vulcão, né? Para sair essa lava aqui. Essa lava, ao sair, né? Que essa pasta vermelha, ela vai esfriar e vai formar um tipo de rocha, que é a rocha ígnea, né? Que ela vai esfriar e vai formar uma rocha. Então, gente, acontece essas erupções aqui desses vulcões devido à pressão no interior da Terra, desse magma, que ele precisa ser expelido, tá bom? Aqui nós temos uma erupção vulcânica, né? Que seria o quê? Através da ruptura da crosta terrestre, tá bom? Então, turma, o nosso conteúdo vai ficar até os vulcões. Na próxima aula eu vou dar continuidade a esse conteúdo, tá bom? Vamos falar mais um pouco sobre
os vulcões, as erupções, vamos dar continuidade. Agora peguem o caderno de vocês, peguem o livro, que eu vou passar uma atividade, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se não entendeu, eu espero que todos tenham entendido, todos estejam feito, tenham acompanhado com anotações, tá bom? Porque é muito importante mesmo, ok? Então, vamos lá, fazendo uma atividade, tá bom? Turma, vamos lá iniciar nossa atividade. Peguem o livro didático, tá bom? Fazendo uma atividade que nós vamos falar sobre o movimento das placas tectônicas, ok? Vamos lá? Na página 22, tá? Do livro didático de vocês. Gente, vocês estão observando que aqui, olha, tem esse fazendo ciências. É para fazer, professora? Não é para fazer. Eu estou pedindo a atividade que está abaixo. Vocês estão observando? Atividade, tá? Primeira questão. Acompanhem comigo que eu vou ler para vocês, tá bom? Olha só, gente. Essa primeira questão que está abaixo tá falando: a aracajuba é uma ave que apresenta o mesmo tamanho de um papagaio, tá? E na natureza só é encontrada no Brasil, nos estados do Maranhão, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Com relação à distribuição dessa espécie, é correto afirmar. Aí, nós estamos na página 22, nós vamos para a página 23, que vocês estão observando aqui, tá bom? Todos comigo. Você vai marcar uma única alternativa, tá? Prestem bastante atenção, uma única. A letra A está falando: ela é endêmica do Brasil, pois não é encontrada em outros países do mundo. Ela não é uma espécie endêmica do Brasil, porque ela é encontrada nos cerrados do Maranhão, Pará, Mato Grosso e Rondônia. C. Ela é uma espécie amplamente distribuída, pois migrou para diferentes países no sul americanos. Então, prestem atenção que vocês vão marcar uma única alternativa, ok? Segunda questão está falando: os pombos domésticos são originários do norte da África e foram domesticados entre 4.000 e 6.000 anos atrás para levar mensagens de um lugar para o outro. Atualmente, eles são encontrados na maior parte do mundo. Escreva 3 fatores que devem ser considerados para entender essa distribuição e por quê, né, que os pombos domésticos sobrevivem a diferentes ambientes, certo? Então, você vai relatar abaixo, você vai explicar. Terceira questão. A teoria da deriva continental, a identificação das placas tectônicas foram muito importantes para a compreensão do planeta Terra. Como essas duas ideias possibilitaram que, atualmente, a Terra seja considerada um planeta dinâmico, tá? Ou seja, em constante transformação. Aí você vai colocar embaixo qual seria a teoria, né, da deriva dessas placas tectônicas. Agora aqui nós temos a quarta questão. Acompanhem comigo. Uma planta muito semelhante à samambaia, né, apresenta folhas largas e longas, semelhantes à língua de animais. Os fósseis de suas espécies são encontradas na Antártica, sul da África, sul da Austrália e sul da América do Sul. Observe na ilustração na página 18, você vai lá na página 18, né? Como podemos explicar a presença desses fósseis em locais tão diferentes e distantes uns dos outros, inclusive separados por longas extensões de água dos oceanos? Aí lembra o que eu expliquei dos movimentos das placas tectônicas, que antes eles eram considerados só um único ponto que se chamava Pangeia. Aí com o movimento, ao decorrer de milhões de anos atrás, houve essa separação de animais e vegetais também, gente. É aí que vocês têm que relatar tudinho, tá bom? Quinta questão. Existem vários aglomerados de rochosos nos continentes africanos, que apresentam formação idênticas de rochas encontradas no sul do Brasil. Sobre isso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para a falsa. Aí você vai colocar, gente, V para a verdadeira e F para a falsa.
ler direitinho, não coloca de qualquer jeito, lê, se você não entendeu, lê, relê, lê até você entender, que eu sei que você vai entender. Seja qualquer questão, tá, gente? Quando a gente não consegue uma vez, a gente tenta várias vezes que a gente consegue, tá bom? Então, fazendo a atividade, olha o conteúdo, não entendeu? Vai lá na videoaula, assiste a videoaula naquele pedacinho que você quer entender. Gente, tem que insistir, tá bom? Em tudo na nossa vida, nós não temos que desistir, não. Então, fazendo a atividade, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tire foto bem legível para poder mandar, para mim poder corrigir essas fotos, ok? Tudo bem? Se eu não te responder logo em seguida, eu irei sim entrar em contato contigo e vou te mandar mensagem. Só ter um pouquinho de paciência, tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula.